Seja bem-vindo, boa noite. Vamos falar um pouquinho aí dessa medicina integral. Fique à vontade. Obrigado. A casa é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês nessa noite abençoada, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre mediunidade, em especial a mediunidade de cura, que é a proposta desse livro, né, que nós lançamos agora ao final de 2021, e que está fazendo agora um ano e pouquinho que esse lançamento foi realizado. Mas antes, eu fiquei observando muito a mensagem que a Patrícia fez, a leitura, e é tão interessante quando a gente vai falar de mediunidade, porque quando a gente fala de médium, de mediunidade, o que a gente precisa entender, e eu sempre gosto nas palestras de falar sobre isso, porque as pessoas às vezes acabam criando uma imagem que não é uma imagem real, né, algo muito surreal, místico. Não, a mediunidade é uma faculdade, né, que o homem traz, é orgânica e que dentro de um planejamento reencarnatório, quando aqui nós estamos, para o nosso progresso moral e espiritual, ela sim nos é ofertada. Então, o trabalho espiritual, por exemplo, o Sérgio hoje como trabalhador espírita, desenvolvendo atividades de cirurgias espirituais, o trabalho é muito mais para mim do que realmente uma proposta para auxiliar ao outro. Isso a gente tem que deixar sempre muito compreendido, até porque a mediunidade de cura, médiuns que têm uma ostensividade, normalmente, ou na maioria das vezes, são médiuns comprometidos anteriormente, e que hoje a misericórdia dá essa oportunidade para que o ser possa realmente aprender, compreender e entender os mecanismos divinos e ter a oportunidade, por exemplo, como dentro dessa mediunidade, de estar com pessoas que passam por N tipos de problemas e enfermidades e que a gente tem ali a oportunidade de alguma forma colaborar no processo, buscando uma instrução, buscando algum tipo de observação ou mesmo os tratamentos espirituais. Então, meu nome é Sérgio Scherz, eu sou aqui de Birigui, interior de São Paulo, aqui no Brasil, né? Hoje, graças a Deus, como as nossas irmãs disseram, eu tenho a minha esposa Lívia, que é médica, ela é oncologista, cirurgiã, então me dá todo um respaldo médico, material nessa proposta, né, para que realmente a gente possa compreender os casos, possa observar até que ponto a medicina pode atuar, até que ponto a medicina espiritual possa aí colaborar. O livro, ele foi uma proposta dentro da nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, que foi fundada em 2012, nós fizemos 10 anos de casa agora em 2022, e desde o início dessa casa, um dos seus trabalhos, além de toda a parte de estudo, de toda a parte aí de tratamentos espirituais, um deles é a cirurgia espiritual, desenvolvida por um médico alemão, Dr. Ludwig, que é quem direciona esse trabalho e nos orienta, e que desde o início dessa junção entre o médium e o espírito, eu comecei a observar, juntamente com um grupo, a necessidade que eu observava que o espírito trazia de trazer uma obra que pudesse catalogar casos, mas que pudesse também fazer um estudo ampliado da mediunidade de cura. Aqui no Brasil, a mediunidade de cura, ela ainda é muito criticada, ela ainda falta muitas observações seguras, às vezes a gente acompanha trabalhos que fogem à perspectiva espírita e que a gente precisa ter esse cuidado, né, até que ponto o médium pode interferir, até que ponto o médium pode se colocar nessa proposta. Então, por isso que o estudo e isso que vocês estão fazendo hoje aqui é maravilhoso, porque nos abre um leque de entendimento de qual que é a proposta espiritual, o que a gente tem que entender. Quando a gente fala de medicina espiritual, de tratamento espiritual, todo e qualquer tratamento espiritual é um complemento da medicina tradicional. Complemento. Ele não vai colocar em xeque, por exemplo, a medicina tradicional como a gente ainda vê. Olha, deixe o seu médico que nós vamos fazer só o tratamento espiritual. Não. O trabalho espiritual, ele trabalha em conjunto com a medicina tradicional, até porque os médicos que se aí aperfeiçoaram, estudaram o campo físico, vão atuar onde o seu olhar alcança. A medicina espiritual vai trabalhar em uma dimensão
onde a medicina tradicional ainda não consegue acompanhar ou não consegue ainda compreender, que é o nosso perispírito. Depois também eu deixo aí a vocês, se a gente quiser fazer um estudo sobre o perispírito, estou à total disposição para entender um pouco mais sobre esse corpo sutil, né, e a função dele, quando imprime na vestimenta carnal todas aí as nossas construções diárias e também de encarnações passadas. Então, a primeira proposta do livro Curas Espirituais é realizar uma junção entre medicina e espiritualidade. Então, como que funciona hoje o tratamento e como que nós acompanhamos esses casos para chegar até a publicação do livro? A pessoa chega a Birigui, nós fazemos aí um cadastro dessa pessoa, normalmente as pessoas trazem exames, laudos da medicina tradicional, está se apresentando ali um tumor de fígado. Então, nós colhemos esse material, submetemos o paciente à cirurgia espiritual e 30 dias após, o paciente refaz os exames e eu tenho um grupo de médicos que faz o comparativo do antes e o depois do processo. Então, nós vamos adentrar a proposta científica, ou seja, observar desde a chegada do paciente. Normalmente, esses estudos são com pacientes que não estão realizando quimioterapia, radioterapia ou algum tipo de cirurgia. São pacientes que a gente pode ali ter a clareza de como o atendimento ou o tratamento espiritual ele está alcançando um aspecto positivo na saúde física. Então, acompanha e vamos catalogando. No livro, a gente apresenta 5 casos, 4 casos são de cirurgias espirituais presenciais, que foram feitos aqui em Birigui, e um caso à distância também. E a pandemia veio em um momento que trouxe uma demonstração belíssima sobre isso, né? Que mesmo aquele, embora não estando dentro de uma instituição, de uma casa espírita, ele tem capacidade de, através do seu pensamento, através aí da sua vontade, da sua fé, se ligar a todo esse grupo espiritual e ali receber de todo o auxílio e amparo, como eu vi que aqui tem irmãos que também já passaram por atendimento de cirurgia espiritual e que já receberam. Então, o que a gente já observa? Que tudo, a maioria das questões que vão se apresentar a nós, sendo positivas ou não, é diante da nossa vontade, da nossa proposta de fé, da nossa proposta de renovação. Então, o primeiro aspecto do livro, junção, medicina e espiritualidade. Um segundo aspecto, a espiritualidade nos pediu que nós pudéssemos catalogar em toda a nossa codificação, ou seja, em Allan Kardec, tudo aquilo que Allan Kardec trabalhou na mediunidade de cura, ou seja, tudo aquilo que ele ali teceu comentários, que ele exemplificou, e nós encontramos, e isso nos trouxe uma alegria muito grande, porque só na Revista Espírita, e muitos de nós nos esquecemos da Revista Espírita, mas ela é a prática do espiritismo, ou seja, aquilo que Allan Kardec vivenciou no seu dia a dia, e ali pôde exemplificar para que a gente tivesse acesso a esse conteúdo. Nós encontramos 27 artigos que tratam de mediunidade de cura. Então, por exemplo, tem um artigo que Allan Kardec, ele acompanhou a cura de uma fratura exposta por magnetização espiritual. Olha que interessante. Então, ele relata como foi feito, como foi o caso. Então, nós compilamos em toda a codificação, o Livro dos Médiuns, a Gênese, a Revista Espírita, tudo que Allan Kardec falou sobre mediunidade de cura e trouxemos na íntegra, até para que as pessoas que buscarem entender a mediunidade de cura antes de conhecer a casa espírita, companheiros da luz, os casos, elas poderiam ter ali uma visão da nossa codificação, para que isso traga credibilidade, dignidade à mediunidade de cura. Nós tivemos aí vários escândalos, né, com a mediunidade de cura, então isso hoje ainda, por isso as críticas, né, as observações, não trazer um material como esse é importantíssimo em um momento como esse, porque vai aliar o estudo, a codificação, justamente com o aspecto científico, para que essa oportunidade se dê de que grupos, hoje eu tenho, assim, muita alegria, porque tem grupos que me ligam, eu estive agora em novembro em Recife, e lá haviam grupos que compraram um livro e se reuniram para estudar o livro, o grupo para os tratamentos espirituais. Então, isso é muito importante, porque você está com material seguro,
dentro das obras kardecianas para que possa desenvolver um bom trabalho, para que possa conhecer, assim, a mediunidade e cura. Tivemos a honra de receber o prefácio do Dr. Paulo César Frutuoso, que, para quem não conhece, é grande estudioso da mediunidade e cura, da medicina espiritual. Ele, como médico, acompanhou por mais de 40 anos as materializações dos espíritos no lar de Frei Luís. Então, é um irmão que já esteve em Birigui em algumas ocasiões e que nos ajuda também nessa proposta desse entendimento da medicina espiritual. Quando a gente vai falar de mediunidade de cura, a gente vai falar de cura espiritual, a gente envolve vários aspectos. A gente precisa falar de saúde, de doença, de responsabilidade, até porque a gente precisa tirar aquela ideia de que os espíritos realizam tudo. Eu vou lá fazer uma cirurgia espiritual e vou resolver o meu problema. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado, principalmente nesse campo da instrução sobre isso. Quando a gente fala em mediunidade de cura, o que Allan Kardec nos fala? Em 1861, no livro dos Médiuns, ele vem dizer que a mediunidade curadora é uma faculdade que o homem tem de curar ou aliviar pela simples imposição das mãos ou pela prece. Allan Kardec nos traz essa informação, ou seja, um médium que tem uma capacidade curativa ou curadora, ele pela simples imposição das mãos, e aí a gente pode aí nos reportarmos aos passes que a casa espírita oferece, ou no momento que ele pensa em alguém, que ele direciona os seus fluidos a alguém, ele tem capacidade de modificar padrões perispirituais para que o corpo físico imprima uma nova condição, ou seja, para que o corpo físico traga ali uma nova resposta àquela enfermidade ou àquele processo que está se apresentando. Allan Kardec também, porque aqui nós estamos falando da mediunidade de cura, mas nós estamos falando da proposta das cirurgias espirituais. Quando nós falamos em cirurgias espirituais, nós falamos de um médium de cura e de um espírito já desencarnado, normalmente que durante a sua existência se apresentou como médico e que hoje continua a proposta na espiritualidade, como nós vemos André Luiz, vocês que estão estudando, André Luiz, né, como médico, e depois busca também continuar essa proposta no plano espiritual, para que possa continuar aí se auxiliando e auxiliando a esses que ali o buscam. Então, Allan Kardec, quando ele vai perguntar aos espíritos sobre justamente essa junção, é interessante que no livro dos médiuns, ele tem uma pergunta que ele busca entender essa interação. Por quê? Os espíritos, eles podem atuar diretamente e realizar ali feitos que fogem à compreensão da medicina tradicional. Por que então precisa dos médiuns? Por que o médium, então, tem que participar desse processo? Primeiro, porque a mediunidade, como eu disse lá no início, ela é algo que vem como um processo de burilamento ao meu espírito, ou seja, é muito mais para o meu aperfeiçoamento do que propriamente para que eu possa aí auxiliar ou até curar alguém, mas também a espiritualidade precisa de nós encarnados, porque os encarnados produzem um material que Patrícia muito bem colocou, eu estou desenvolvendo, depois no final eu vou divulgar para vocês, eu desenvolvo um programa às segundas-feiras, às 21 horas, que trata de temas sobre curas espirituais, e a gente está falando justamente sobre o tema que é o ectoplasma. O que é o ectoplasma? O ectoplasma é um material expelido por médiums de efeito físico, onde os espíritos, conseguindo manipular esse material, podem ocasionar materializações de espíritos e também desmaterialização de processos enfermiços, ou seja, uma pessoa que chega na casa espírita com um tumor que mede 12 centímetros, de repente ela passa por uma cirurgia espiritual, no próximo mês ela vai fazer um exame e o tumor desapareceu. O que aconteceu nesse processo? Um médium de efeito físico doa esse material, esse ectoplasma, os espíritos manipulam, ou seja, nessa junção, principalmente nas cirurgias espirituais, e ali eles conseguem atuar desintegrando esse material com o ectoplasma. Por exemplo, o caso número 1 do nosso livro é o caso de uma criança e que a mãe chega à casa espírita, ele tinha uma dismetria, uma diferença de uma perninha a outra.
onde ele já estava com cirurgia material marcada. Então, ele passa pela cirurgia espiritual, e alguns dias depois, quando ele vai para fazer os exames pré-operatórios, o médico diz que não necessitaria mais realizar o procedimento cirúrgico, porque havia ali uma correção. O que o Dr. Ludwig nos explicou? Porque em cada caso, no final, tem um relato dele. Que nesse caso, eles conseguiram, e olha que interessante, isso para a medicina futura, que vai estudar os fenômenos através da ectoplasmia. Ele nos diz que foi criada uma prótese de ectoplasma, através de um médium de efeito físico, que fez com que ali ocorresse criasse o osso ali, a necessidade que a criança tinha. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque vai despertando nos médicos esse olhar mais ampliado. Hoje eu já recebo no atendimento, nos tratamentos, médicos que vêm curiosos sobre os processos. Por exemplo, nós temos o caso número 5, que é o caso de uma gravidez por endometriose profunda, grau 4, à distância. E o que é interessante nesse caso? Sem possibilidade alguma de gravidez pela medicina tradicional. O que é legal no caso que a gente vê nos exames? A Lívia, minha esposa, ela é, além de oncologista, ela é ginecologista obstetra. E ela observando o útero anterior ao útero posterior à cirurgia espiritual, ela diz para mim, Sérgio, são úteros diferentes. Se eu pegasse esses exames sem o nome da paciente, eu não assimilaria. Não diria que são os mesmos órgãos que estão ali se apresentando. Então, a gente vê que a espiritualidade, ela tem um alcance na questão da medicina espiritual que pode favorecer a medicina tradicional. Mas acredito eu que, conforme nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, passando por esse processo, todas essas tecnologias e todas essas inspirações, esses trabalhos que vêm se apresentando, vão dando forma para que a gente possa realmente interagir com o plano espiritual, né? Hoje a gente já vê faculdades que já estudam espiritualidade, hoje a gente vê aí já estudos avançados, principalmente no campo da psiquiatria, que já vai compreendendo como os processos mentais de construção nossa interferem no nosso corpo físico de maneira positiva ou não. Então, Allan Kardec, ele faz uma pergunta aos espíritos interessante, que eu coloquei também até na orelha do livro, perguntando, ele fala assim, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, ou seja, um médium de cura, acreditasse na intervenção dos espíritos? E aí os espíritos respondem assim, faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, se o Sérgio tem uma capacidade curadora e ele acredita na intervenção de um espírito que se aproxima para essa junção, eles podem realizar questões que, para a medicina tradicional, como os casos do livro, são consideradas como casos milagrosos, ou seja, casos que não têm aí uma resposta ainda para a medicina tradicional. Ou seja, ainda não tem uma observação segura do fenômeno, mas nós vamos encontrar na Gênese que o espiritismo ele não faz milagres, ou seja, são leis naturais ainda não compreendidas por nós aqui encarnados, mas que hora ou outra nós aí poderemos alcançar esse conhecimento, poderemos alcançar toda essa condição evolutiva para tratar realmente o que é de causa, sem tratar o que é apenas superficial como efeito. Porque tem uma pergunta que nós fizemos, tem uma parte do livro que ela é toda de perguntas e respostas. São 26 perguntas e o último capítulo, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele trata só do ectoplasma. Ele responde algumas perguntas do ectoplasma. E uma das primeiras perguntas que a gente faz ao Dr. Ludwig é justamente o que é uma cura espiritual. A gente faz essa indagação a ele, até porque é o título do livro, então a gente precisa compreender, porque se eu perguntar a vocês, nós estamos aqui em 20 participantes, se eu perguntar a vocês, o que é uma cura física? A Cássia, a Patrícia, o Marcel, a Rosimar, e vocês poderiam me dizer assim, Sérgio, uma cura física, eu caí, me machuquei, eu passei uma pomadinha, eu tomei um antibiótico, eu tratei o meu corpo, né? Mas e quando a gente pergunta de uma cura espiritual? O que é uma cura espiritual? E Dr. Ludwig, ele começa nos dizendo que a cura espiritual é aquela que modifica não só o que é de efeito, mas também as causas que estão na nossa
intimidade. Então, nós já passamos a entender que todo tratamento espiritual, ele vai atingir o quê? Uma causa. Por que a medicina hoje ainda não avança mais no quesito das curas das doenças? Porque ainda estão tratando apenas o que é superficial, o que é de efeito, sem a observação da causa. E é interessante, nas palestras, eu trago até uma imagenzinha para que a gente possa entender que, por exemplo, se o Sérgio tem gastrite, e se o Sérgio busca um médico da terra, o médico oferta um remédio que vai tratar a minha gastrite que está no meu corpo, onde os espíritos vêm nos dizer que o que está no corpo é um efeito, mas que todo efeito ele tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, nessa causa que a espiritualidade vai observar. O que a gente observa, por exemplo, num caso de gastrite, e que a gente tenta trazer essas instruções às pessoas que buscam os tratamentos espirituais? A gastrite, ela pode estar vinculada a um processo emocional meu, de estresse, de nervosismo, de correria desenfreada, que enquanto o Sérgio não corrigir a causa, o que vai acontecer? Eu vou passar uma existência toda tomando medicação, tratando o que é só superficial. Então, eu trago uma imagenzinha que é muito interessante. Tem um barquinho com uma pessoa no barco, e o barco está enchendo de água. E ele está pegando um balde e jogando a água para fora. Só que o barco está cheio de furo. Então, ali vem falar do efeito da causa. Então, o que acontece? O jogar a água para fora, que essa imagem vai representando, seria o nosso tratamento, seria aquele efeito que está se apresentando. Mas o barco, que seria o nosso corpo, a nossa consciência, tem causas. E ali, quais são as causas do barco? Os furos. Ele está rachado. Então, enquanto aquele irmão não corrigir, não tapar esses buracos, o que vai acontecer? O barco vai continuar enchendo de água uma existência toda, e ele superficialmente vai ficar só tratando ali o que está sendo observado na casca, aí, aquilo que está exterior, sem a correção interior. Então, qual que é a proposta do trabalho espiritual? Quem tem o livro, se vocês observarem, logo que abre o livro aqui na capa, tem uma frase de orelha do livro, que é do Dr. Ludwig, que ele leva como bandeira, e isso ali a Cássia está até mostrando. Ele vai dizer assim, que o espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências, ou seja, todo tratamento espiritual que nos é ofertado, que nos é direcionado, ele vem como uma proposta de renovação interior. Ele vem como algo que possa ali realmente estremecer o meu ser e me trazer a uma nova realidade, porque a dor, como o Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Paciência, vem nos dizer, ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ou seja, quem são os seus eleitos? Todos nós, que aqui estamos encarnados hoje. Por que eu preciso reencarnar? Para que hoje eu possa fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Então, normalmente, as dores vêm com essa proposta de renovação. Por isso que uma das orientações também que nós traçamos, e é importantíssimo, até para não criar expectativa, é que muitos que buscam a cirurgia espiritual não serão curados. Por quê? Porque a doença, normalmente, é a nossa cura. É claro que para a gente que está passando pelo processo, é difícil a gente compreender. É difícil a gente entender isso, mas a doença, ela está vindo como um mecanismo de libertação. Como Chico Xavier diz, toda doença no corpo é processo de libertação para a alma, ou seja, o perispírito ele está apenas drenando ao corpo físico uma construção que eu fiz anteriormente. E por que nós passamos por esses processos? Porque nós ainda estamos vivenciando um planeta de provas e expiações, que para os espíritos é considerado como se fosse um planeta hospital. E aí eu poderia perguntar a vocês, se a gente vai visitar um hospital, o que a gente encontra num hospital? Doentes. Ou seja, todos nós, em menor ou maior grau, somos doentes da alma, e a oportunidade, a dor, a enfermidade vem como um mecanismo de libertação ao nosso espírito, vem como um mecanismo realmente de nos reorientar a nossa existência. Outro fato importante, antes da gente abrir para as perguntas, que é interessante a gente falar, que os espíritos, é claro que nos auxiliam, é claro que vêm ao nosso encontro para as nossas necessidades através da mediunidade, mas nós sabemos que o maior movimento para que esse processo ocorra é através da fé. Por isso que Jesus, no Evangelho,
Em nenhum momento nós vamos encontrar o Cristo quando curava ou aliviava os enfermos, dizendo assim: olha, Patrícia, fui eu que te curei. O que Jesus vinha alertar? A tua fé te curou. Ou seja, o que é fé? Senão uma vontade que mobilize o meu corpo, as minhas células, e dê a oportunidade para que esses médicos espirituais, para que a medicina espiritual possa me tratar de dentro para fora. Mas para que um processo ocorra, é preciso esse movimento realmente de vontade, de fé, como a mulher hemorroíça à época de Jesus. Quando em meio àquela multidão, ela visualiza o Cristo, ela se aproxima e com tamanha vontade e fé, ela toca as vestes de Jesus, e Jesus naquele momento para e diz: alguém me tocou. E os discípulos até sorriem e dizem: é claro, Cristo, que alguém lhe tocou. Olha a quantidade de pessoa que tem aqui. Todo mundo está lhe tocando. Ele diz: não. Alguém me tocou em tamanha vontade, em tamanha fé que de mim saiu virtudes. Ou seja, todos nós, quando estamos passando por um processo de enfermidade, nós também podemos tocar as vestes de Jesus. Nós temos essa capacidade, nós temos esse movimento e essa vontade que parte da nossa consciência, como hoje a vasta pesquisa de médicos aí debruçados sobre como a nossa consciência atua em nosso corpo físico. Por exemplo, aqui tem um autor que eu adoro, que eu gosto muito de ler os livros, que é o Dr. Deepak Chopra. Em um dos seus livros, o Dr. Deepak Chopra, ele traz um trechinho em um dos artigos muito parecido com o que a gente estuda em André Luiz, estuda em Kardec. Ele diz que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. E ele continua dizendo que dentro de uma experimentação, olha isso como é interessante, o que eles observaram? Que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Olha como isso é fantástico. O que é isso? A tua fé te curou. A tua vontade mobilizou tamanha energia que deu acesso para que toda a espiritualidade, para que todo esse mecanismo espiritual pudesse nos auxiliar de dentro para fora, tratando aquilo que é de efeito, mas tratando também aquelas causas, aquilo que está guardado, aquilo que precisa vir à tona para que o nosso processo de cura se dê. Então, o que hoje nós acreditamos com a proposta do livro, do trabalho e as viagens que a gente tem feito? Que a medicina do futuro, ela será mediúnica. Por isso que tem um livro do Paulo César Frutuoso que diz a medicina mediúnica do futuro. Ou seja, médicos e médiums, olha lá, o livrozinho com caça, médiums e médicos irão trabalhar em uma mesma junção, em uma mesma questão. Hoje eu já recebo, e isso é interessantíssimo, eu já recebo ligação de médicos que falam: Sérgio, eu estou com um caso aqui muito grave, que para a medicina a gente não tem mais o que fazer. Vamos vibrar por esse caso? Vamos verificar? E já aconteceu relatos assim interessantíssimos de casos que vão sendo acompanhados pelas duas vertentes. Então, o que eu acredito para um futuro? Que os médicos, já com esse olhar mais ampliado, com esse olhar através da espiritualidade, poderão identificar fatores espirituais que estão envolvidos no caso, para realmente a medicina tratando o que é de origem física e a espiritual, tratando o que é de origem espiritual. Além do trabalho em Birigui, nós viajamos com esse trabalho em alguns estados. E aqui em São José do Rio Preto tem um hospital psiquiátrico que nós atendemos todo ano. Então, atende-se os 210 pacientes que são internos, que estão ali no hospital internado por processos mentais e atende-se ao público. E olha que interessante, para que a gente possa ver como a medicina do futuro, ela é mediúnica e ela vem com uma proposta realmente de aí um novo olhar, principalmente na psiquiatria, porque todo transtorno mental ele tem um fundo espiritual. Todas as vezes que nós vamos a esse trabalho, os enfermeiros, após o atendimento médico, eles fazem relatórios diários, depois dos atendimentos. E o que eles observam? Que após o atendimento espiritual, a medicação injetável, ela diminui em 70%. Olha como isso é forte, é interessante. Então, imagine linhas de pesquisa que podem observar, por exemplo, grupos que se reúnem para aplicar paz em hospitais, grupos que se reúnem para aplicar passes em processos psiquiátricos, o ganho
que nós teremos futuramente sem todo esse envolvimento. Né? Então, é algo que, dia a dia, a gente vai se surpreendendo com as questões que vão se apresentando e que vão aí se mostrando diante da nossa realidade física. Então, o livro vem nessa proposta de junção, de estudo, por isso que nós estamos hoje, nessa noite abençoada, aqui com vocês. Já me coloquei a Patrícia à total disposição para trazer também outros estudos, outras questões, e gostaria de deixar, nós temos aí praticamente aí mais 30 minutinhos, 40 minutinhos, para que vocês possam também interagir, para a gente conversar, trocar experiência, tirar dúvidas. Então, eu fico à total disposição, gostaria que vocês também pudessem participar. No final, eu faço a divulgação aí dos links para que as pessoas possam acompanhar o estudo semanal, né, as pessoas possam aí se inscrever para cirurgia espiritual à distância também.